quero fazer uma reflexão no Salmo 127. Salmos 127. Quero ser bem breve, pontual. Só lembrando a todos os papais, no final do culto, registre ali a foto com seu filho. Isso é tão importante. Eu sei que a gente vive hoje uma época em que as fotos, embora pareçam que tenham uma relevância, porque a gente tira muita foto, mas ao mesmo tempo a gente, na mesma intensidade com que tiramos, desprezamos, porque a gente já não tem mais os registros. A gente vai perdendo, não é? E como é bom, de tempos em tempos, você, como a gente fazia antes, né? Pegava um álbum, olhava, né? Abria assim um álbum de fotos, e revivia aqueles momentos, e aquilo era tão bom. Registros de como Deus nos abençoou, especialmente se nós não servíamos a Deus. Você olha depois de anos servindo a Deus, você vê que Jesus nos torna bonitos. É ou não é? Você olha umas fotos antigas, você fala, meu Deus, um dia eu falei para a Teca, eu falei, irmã, você era guerreira, viu? Você não orou não, porque Jesus amado. Rapaz, eu olhei umas fotos minhas antigas do casamento, falei, ainda bem que eu orei para Deus cegar a Teca. Mas é muito bom, registre então no final do culto. Salmo 127. Eu quero fazer uma reflexão só do verso 4, mas eu vou ler o versículo todo. Salmo, o capítulo todo, né? Salmo 127, nós vamos ler, ele é bem pequenininho. Na verdade, os salmos de 120 até o 134 são conhecidos como salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, que eram os salmos que os filhos de Israel cantavam quando estavam subindo a Jerusalém. Então eles iam a Jerusalém e eles iam cantando esses salmos, especialmente do Salmo 120 até o 134. Então todos esses salmos, e a Bíblia sempre que se refere a ir a Jerusalém, ela se refere como uma subida a Jerusalém, até mesmo porque geograficamente Jerusalém está aproximadamente 800 metros de altura, 400 metros abaixo do nível do mar é a base. Então nós vamos ler um desses salmos de romagem, de peregrinação, que é o 127. E o texto diz assim, texto muito conhecido. Se o Senhor, Ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Curve sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa noite tão especial. Queremos te agradecer por ter nos dado essa linda oportunidade e missão de sermos pais. Mas hoje eu não quero falar apenas com os pais, porque eu sei, assim como eu falei mais cedo com a minha mãe, que ela teve que tentar ocupar um lugar, mesmo não sendo dela, mas com muito esforço ela fez de tentar ser o pai e a mãe. Eu sei que aqui também tem mães que estão assim, que por motivos que não vêm ao caso, estão fazendo o que podem para educar, ensinar, impulsionar seus filhos. Nessa noite, Senhor, nós contamos com a Tua ajuda, que essa palavra, ela nos impulsione à transformação. Senhor, o Senhor é um Pai perfeito, nos ensina. O Senhor é um Pai que não erra, nos ensina. Nos ajuda, Deus, a exercer essa missão com integridade, coerência. Nos dá, Senhor, sabedoria para ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Não importa a idade, porque a paternidade, Senhor, é influência. Então nos ajuda. E que essa palavra, ela venha ao encontro das nossas vidas nessa noite. Nos corrija, nos ensina, nos confronte, nos direcione.
Porque a tua palavra, eu sei, ela não volta vazia. A tua palavra é perfeita. A tua palavra é luz. A tua palavra é viva e eficaz. E é nessa palavra, Senhor, nessa verdade absoluta, que nós fundamentamos a nossa vida. Que a tua palavra nessa noite venha e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. A paternidade, como nós falamos agora há pouco, é uma missão maravilhosa, mas também uma missão desafiadora. A paternidade, ela nos exige uma série de posturas. Obrigado, Gustavo. A paternidade nos exige uma série de posturas e habilidades que nós não viemos com elas, que nós vamos ter que ir desenvolvendo, que nós vamos ter que ir aprendendo. A primeira vez que a palavra pai aparece na Bíblia, em Gênesis 4, se você pega a origem da palavra, você vai ver que mais do que um genitor, a origem da palavra remonta àquele que é fundamento para algo. Mais do que aquele que gera, ou igualmente àquele que gera, a palavra pai, na sua origem, traz a ideia daquele do que se origina algo. Literalmente como um fundamento. A paternidade, ela é um fundamento. É um fundamento essencial na nossa vida. A gente não precisa de muitos esforços para entender os impactos tão devastadores que a ausência da paternidade causa. A Teca citou que o pai dela foi embora aos 6 anos de idade. Ela estava em casa com a família, com aquele pai que cuidava, que brincava, que fazia comida, que fazia tudo que ela gostava. E num dia, por causa de uma situação familiar, o pai dela abriu a porta e saiu. Ela talvez imaginou que ele fosse à padaria comprar 1 litro de leite. Mas essa saída demorou 30 anos para voltar. E isso causou muitos impactos e reflexos. O meu pai foi embora de casa, eu tinha 9 anos. E infelizmente, eu já perdoei o meu pai, porque me converti, e ele já tinha falecido. Mas infelizmente, a gente não pode negar. Aqueles momentos que nós vivemos, eles também geraram muitos traumas. Meu pai era um pernambucano muito brabo, muito, assim, rigoroso. E quando ele bebia, e ele era um alcoólatra, infelizmente, ele se transformava, e isso gerou em nós dores, feridas, que muitos anos depois eu fui entender, que eu tinha durante muitos anos uma necessidade de validação, uma necessidade de aceitação, uma necessidade de pertencer a algo. Havia um grito dentro da minha alma que eu não sabia do que era. Eu achava que era normal da adolescência, mas não era. Era uma ferida gerada pela paternidade. Porque se pais remontam a ideia de fundamento, a ausência de fundamento gera a instabilidade. A ausência de fundamento gera a fragilidade, gera algo que não tem como se firmar. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós não temos um pai, é fato que nós não podemos dizer que simplesmente porque não tivemos o pai, que há um fatalismo, ou seja, porque eu não tive um pai, pronto, agora minha vida está fadada à destruição. Não, isso não é verdade. Porque quando Cristo entra na nossa vida, uma das coisas extraordinárias que Cristo faz é afirmar e nos inserir na família de Deus e dizer: nós temos um pai que é perfeito. A Bíblia diz em João 1 que todos aqueles que recebem a Cristo, Ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a paternidade de Deus é cura para nós. Porque os nossos pais, por mais presentes que sejam, eles não vão suprir tudo de que precisamos. E Deus se preocupa com a paternidade. O Antigo Testamento termina falando de paternidade.
E o Novo Testamento começa falando de paternidade. Porque isso para Deus é importante. Então a paternidade, ela é um fundamento. Nós como pais, e aí eu vou ampliar para pais, mães, avós, porque eu sei que há todo tipo de situação. Aqui há pais que cuidam dos seus filhos, mas há avós também que cuidam, há tias que cuidam, há irmãos que cuidam. Então nós vamos falar nesse sentido mais amplo. Embora nós precisamos fazer um recorte específico, que o papel do pai mesmo, ele é essencial. Para construir a ideia de destino, segurança, limites, é com o pai. Que o filho aprende limites, primordialmente é com o pai. E nós não podemos abrir mão desse papel. É o pai que dá destino, é o pai que dá direção, é o pai que dá senso de proteção, é o pai que faz isso. E nós vivemos, desde isso não é novo, o que nós vemos hoje na sociedade, como eu posso falar? Uma expressa, eu não estou conseguindo lembrar da palavra, mas uma escancarada, pronto. A gente vê hoje na cultura atual um escancarado movimento que visa enfraquecer, desidratar o papel do homem e, consequentemente, o papel do pai. A gente vê isso claramente acontecendo. Há um ensino, há uma cultura, há uma ideologia que a cada dia vem se intensificando para que os homens se tornem fracos, frouxos, para que os homens não se posicionem, para que os homens tenham vergonha de ser homens. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Isso não é novo. Agora só está escancarado, mas isso é uma ideologia que vem desde o século XVIII. Desde o século XVIII a gente vê essa construção de desmantelar o papel do homem e, consequentemente, o papel do pai. Se você olhar os estudos e a realidade que está diante dos nossos olhos, da mesma forma que vem sendo maciçamente destruído o papel do pai, você vê os reflexos que isso causa na sociedade. Você vê o feminismo tomando mais forma. Você vê o número de ateus aumentando. Há estudos sérios que mostram a correlação do aumento de lares sem pais, do aumento de pessoas que são criadas sem pais, e de um outro lado, um número de pessoas que se declaram ateus, a cada dia aumentando. Há estudos que demonstram isso. Porque pensa, a Teca contou aqui um fato, pelo qual eu também passei. Quando eu fui para a igreja e me converti, e eu comecei a ouvir que Deus era pai, eu dei um passo para trás. Eu falei, opa, Deus é Senhor, Deus salva, entendeu, Gustavo? Deus é Senhor, Deus salva. Foi bom, 2 Gustavo, caramba, os 2. Fera. Gustavos. Deus é bom, Deus é Senhor, Deus salva, mas na hora que falou assim, Deus é pai, eu falei, opa, aí não. Por quê? Porque quando falou que Deus é pai, eu busquei na minha história de vida um modelo de pai para eu trazer aquilo que é abstrato para o mundo real. E o meu pai não foi um bom exemplo. Então eu tive muita dificuldade de ver Deus como pai. Então, veja como isso se conecta. E há estudos que mostram que pelo menos 70%, ou aproximadamente 70%, de pessoas que se declaram ateus tiveram sérios problemas de paternidade. Então, isso é um assunto atual, real e presente na nossa vida. Então, nós precisamos entender como que a Bíblia nos chama.
Nós lemos um texto do Salmo 127, é um texto muito conhecido. E é um texto que não nos chama a olhar para ele apenas com o romantismo da paternidade. É um texto que não nos chama apenas para colocá-lo como um versículo do cartão postal do Dia dos Pais, porque a linguagem do texto é militar. A linguagem do texto não é sentimental. Salomão, que é o autor desse salmo, a gente sabe que, embora se diga, né, salmos de Davi, nem todos os salmos são de Davi. Nós temos salmos de Moisés, nós temos salmos dos filhos de Corá, nós temos salmos de Asaf, nós temos vários salmos que sequer se sabem a autoria, e temos salmos, se não me engano, 2, de Salomão. Um deles é esse. Então, Salomão, quando escreve sobre paternidade, e esse salmo, ele se conecta perfeitamente com o 128. Se você quiser aprender um pouco as 4 fases, por exemplo, da família, leia esses 2 salmos, juntos, 127 e 128. Ali mostra as quatro principais fases pelas quais uma família passa. A primeira do casamento, no início do Salmo 127. Depois a vinda dos filhos, na segunda parte do Salmo 127. Depois, quando você vai para o Salmo 128, você vai ver a bênção que é a família que teme o Senhor. E o Salmo 128 termina falando dos netos, dos filhos dos filhos. Então mostra as 4 fases da família. Nós vamos pegar só uma parte para trazer o que nos interessa. O texto que nós lemos, ele fala, eu quero me centrar no verso 4, e eu vou lê-lo novamente. Ele diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Note que o texto nos chama para uma linguagem militar, para falar de paternidade. Ele fala de filhos, e fala de flechas, e fala de guerreiro, e fala de aljava, uma linguagem militar. Mas antes de Salomão nos falar da beleza que é isso, ele nos chama para uma dependência radical de Deus. É por isso que o Salmo começa com uma condição: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O nosso papel, olha o Ianzinho adorando ao Senhor, que bênção. Se o Senhor não edificar, Ele está nos chamando a uma dependência radical, e casa aí não é tijolo. Se o Senhor não edificar a nossa família, nós precisamos, amigos, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que é irmão que cuida do seu filho, nós pastores, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos nos fundamentar numa verdade absoluta, em uma época dominada pelo relativismo. Nós precisamos ter um padrão objetivo de verdade, um parâmetro objetivo no qual possamos nos espelhar. E a palavra do Senhor para mim e para você é: dependa exclusivamente de Deus. Coloque Deus como fundamento. Deus precisa ser o fundamento da nossa vida. É dele que nós temos que aprender, é nele que nós devemos confiar. Salomão diz: se nós não tivermos Deus como fundamento, uma dependência radical de Deus, nós vamos falhar. Dependendo de Deus, nós já falhamos. Imagina se não tivermos essa dependência. Salomão, ele agora traz a realidade que é ser pai. Ele nos leva para o campo de batalha, porque paternidade é isso. Nós não criamos os nossos filhos dentro de uma bolha. Nós não criamos nossos filhos só dentro do reduto da nossa casa, irmãos. É uma batalha educar filhos. É um desafio educar os filhos. E não só pela cultura, mas porque todos nós
nascemos manchados pelo pecado. Nós não precisamos ensinar uma criança na mais tenra idade. Nós não precisamos ensiná-la a mentir. Nós não precisamos ensiná-la a ser egoísta. Nós não precisamos ensiná-la a brigar. Muitas vezes está lá um brinquedo. Eu já passei por isso. Está lá um brinquedo que o menino já nem quer mais, está lá jogado. Mas chegou um amiguinho perto, ele, é meu. Quem ensinou isso? Você fala, rapaz, onde que é esse menino? É a natureza. É por isso que os nossos filhos precisam de Cristo. Eles precisam de Cristo. Os nossos filhos precisam de um Salvador. Eles precisam ser ensinados na palavra, porque há uma natureza também dentro deles que os leva para esse caminho. Salomão, ele nos leva para o campo de batalha, e ele diz assim, ele usa uma figura de linguagem, uma comparação para dizer, como flecha são os nossos filhos. Olha a figura que ele traz, flechas. Como flechas, isso está falando da natureza dos nossos filhos. Hoje, tudo pela linha de produção das fábricas, tudo que você quer praticamente você encontra pronto. Mas vamos voltar no tempo. Na época em que esse texto foi escrito, e pensando no contexto em que esse texto foi escrito, não existia fábricas de flecha. Não se vendiam flechas no Mercado Livre nem na Amazon. Shopee, nem pensar. AliExpress, nem existia. Então, Salomão está trazendo uma realidade em que o guerreiro geralmente fabricava suas flechas. Era ele que gerava essas flechas praticamente. Pegava uma madeira bruta e agora ele ia formar essa flecha. É isso que ele está dizendo para nós. Que os nossos filhos não vêm prontos. Eles precisam ser forjados, formados, moldados, direcionados e, por fim, lançados. Como flechas, é isso que ele está nos ensinando, meus amigos, nessa noite. A flecha não nasce pronta para o combate, ela é trabalhada, lapidada, polida. Assim é a nossa responsabilidade com a formação do caráter dos nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los, nós precisamos forjá-los. Nós precisamos amá-los, mas também discipliná-los, limites, disciplina, cuidado, proteção. Quando ele coloca os nossos filhos como flechas, isso fala de um caráter que não nasce pronto. Nós vamos ter que ensinar os nossos filhos. E entendam bem, se nós não ensinarmos, alguém vai ensinar. Sim ou não? Na verdade, já está ensinando, sim ou não? Essa é uma verdade. Não há neutralidade no ensino. Você pode dizer isso comigo? Não há neutralidade no ensino. Se nós não ensinarmos, alguém vai ensinar. E está ensinando. Hoje a internet ensina. Eu não estou entrando no mérito do que é ensinado, tá bom? Só estou dizendo que é uma verdade. A internet, no sentido amplo, as redes sociais, os amigos, os relacionamentos, tudo isso. Então Deus aqui está falando comigo e com você, que os nossos filhos precisam ser ensinados, formados. A flecha não se faz sozinha, alguém precisa moldar. Esse é o nosso papel, moldar o caráter dos nossos filhos, ensiná-los no caminho. Se a flecha precisa ser moldada, ensinada, preparada, forjada, a flecha é feita, não é para ela ficar lá jogada, a flecha é feita para ser lançada. Se os filhos são como flechas que precisam
ser moldados, nós pais somos o arco. Porque um guerreiro pega a sua flecha, coloca no arco e lança. Nós somos esse arco que vamos impulsionar os nossos filhos. E se o arco for muito fraco, for frouxo, a flecha não é lançada. Escute, é verdade que existem muitas referências ruins aí fora para os nossos filhos. Mas esse texto, quando diz que os filhos são flechas, ele nos chama para pensar sobre que referência estamos sendo para os nossos filhos. Qual a referência que nós estamos sendo? Não se espera de nós perfeição. Quanto menor o menino, mais ele vê o pai como herói. Teve um menininho que veio aqui agora, na hora da apresentação, me abraçou. Oi, Bolsonaro. Eu não entendi nada. Falei, amém. Pensa. Falei, Jesus amado. E eu achei que eu tinha ouvido errado. E olha que eu ouço bem. Aí até que o menino estava te chamando de Bolsonaro. Eu falei, eu vi. Quanto menor o menino, mais eles veem o pai como herói. Mas à medida que eles vão crescendo, eles veem que a gente não é herói. Que a gente é um ser humano. E aí, a gente precisa desconstruir esse mito com a coerência de vida. Os nossos filhos não esperam perfeição de nós. Eles só esperam que a gente seja coerente. Que a gente fale uma coisa e viva segundo isso que a gente fala. Pais erram, sim ou não? Erram muito, eu já errei muito. Várias vezes já sentei com o Gustavo e com a Duda e pedi perdão, eu e Teca. Várias vezes. Poxa, erramos. Poxa, falamos algo que não deveríamos. Olha, eu reconheço que o que eu fiz no passado, errei, era o que eu tinha de conhecimento. Pais erram. Então, quando a Bíblia fala que filhos são flechas, o arco somos nós, o pai, que é o exemplo, do qual se exige coerência. E isso nos leva a pensar, o que os nossos filhos estão vendo em nós? Qual é a influência que nós temos? Porque o influenciador, é muito ruim, eu não quero que meu filho veja. Porque eu não quero que meu filho acesse aquele canal. Eu não quero que meu filho faça isso, que meu filho tenha TikTok. Tudo bem, e o que eles estão vendo dentro de casa? O que eles estão vendo quando nós nos relacionamos com a nossa esposa, ou da esposa com o esposo, com os vizinhos, com a família? O que eles estão vendo? Porque a flecha, ela além de ser formada, ela precisa ser lançada, e é um arco. Nós então somos chamados a refletir, e mais, o texto diz que bem-aventurado, feliz é esse guerreiro que enche a sua aljava dessas flechas. Então o guerreiro, ele tinha, uma aljava, não sei como outro nome que daria, mas um lugar onde se colocam as flechas. Se a gente trouxer isso para a linguagem familiar, é a nossa casa a aljava. Irmãos, eu temo que os nossos filhos estejam sendo que os nossos filhos estejam sendo mais empurrados para viver longe de Deus, dentro de casa, do que no mundo. Eu temo para que os nossos lares não empurrem nossos filhos para o mundo. Por que eu digo isso? Talvez o banco de trás do carro seja o lugar que mais desvie filhos de crentes. Talvez o banco de trás do carro seja o lugar mais perigoso para os nossos filhos. O
que você conversa com seu marido quando você está no seu carro? Como que você fala de Deus ou do irmão que está sentado aí do seu lado? Talvez a mesa da nossa casa, sem a gente saber, esteja sendo um meio, sem a gente saber, que está lançando os nossos filhos para longe de Deus. Porque às vezes dentro de casa, a gente acha que está tudo bem falar mal do outro, soltar um palavrão, falar mal da igreja, do pastor, do irmão, do pai, da irmã e os filhos. Eles estão aprendendo, eles estão vendo. Irmãos, eu e Teca, já não foi uma nem duas vezes que tivemos de lidar com filhos de pastores que não querem saber de Deus. E você quer saber qual foi a universidade na qual eles se desviaram? Mesa da cozinha. Essa é uma reflexão para nós. Essa é uma reflexão. Nossos filhos não são nossos confidentes. Pai, se você brigou com a sua mulher, seu filho não tem condição de ser seu confidente. Não lance sobre ele isso. Mãe, se você brigou com seu marido, sua filha não tem condição de ser sua confidente. Não destrua o emocional do seu filho com isso. Proteja-o, blinde-o. Pastor, mas a gente já brigou, já xingou de tudo. Senta lá. Quando a gente erra, a Bíblia diz que qual é o caminho que deve ser feito? Quem lembra? Me ajuda. Confessar e deixar. Lembra-te de onde caíste. Faz o quê? Arrepende-te e volta. Ah, xinguei, falei, briguei. Senta com os meninos e fala assim, ó, papai e mamãe, nós erramos. Aconteceu essa briga aqui, ó. Nós realmente erramos. Você nos perdoa? Você nos desculpa? Porque o nosso papel, irmãos, é lançar os nossos filhos. Como está a nossa casa? Como está o nosso exemplo? Porque os filhos são como flechas, precisa de um arco e eles estão temporariamente dentro de uma aljava. Para a nossa linguagem, é a nossa casa. Daqui a pouco, meu filho já está ali. Minha norinha está ali, tão bonitinha. Amo tanto você, Vitória. Você é uma bênção, viu? E Gustavo, já está esticado, viu, meu filho? Estou doido para lançar. E Duda também. Ó, Duda, tá chegando a hora. É só eu e minha véia. Comprar uma... Não, brincadeira, não. Meu Deus. Eu e minha novinha. Quer que eu te chame assim? Comprar uma Harley Davidson, deixar a barba crescer, tirar aqui e sair por aí. Ir lá pro Gerivá comer pamonha. Que futuro, hein? A aljava precisa ser uma plataforma segura de envio à família. E aí não importa, irmãos, se você está com papai e mamãe dentro de casa, se você está só o pai, se está só a mãe, eu sei que existem essas realidades. Faça o seu melhor. Aprenda em Deus. Mas hoje, eu já quero concluir essa breve reflexão. Mas hoje, talvez, a gente pode aproveitar essa data para chegar para os nossos filhos e pedir perdão para eles. Porque a gente quer que os filhos peçam perdão, falem obrigado. Fala obrigado, filho, quando você recebeu. Peça perdão, filho, quando você errou. Mas às vezes a gente não faz isso. E talvez essa flecha para acertar o alvo que a gente quer, ela precisa que nós, que somos os guerreiros, que nós reconheçamos que erramos. E a gente sente com eles e fala assim, cara, foi mal. Talvez seu filho já é adulto como o meu. É um outro nível de conversa. Mas não há problema. Senta, conversa, chama para a mesa, chama para perto.
Irmãos, mais do que um futuro brilhante, mais do que uma carreira promissora ou extraordinária, a gente precisa ensinar a verdade para os nossos filhos. A gente precisa mostrar um destino eterno em Deus. Eu quero sim que os meus filhos cresçam, que tenham a profissão que eles escolherem. Mas mais do que tudo, a minha oração, desde que os meus filhos foram concebidos, é para que eu, de alguma forma, seja um instrumento de aproximá-los de Deus. Então, hoje, os filhos são como flechas, e o texto diz, nas mãos de um guerreiro. A responsabilidade é nossa. Os filhos estão nas mãos de um guerreiro. Há uma responsabilidade que não pode ser terceirizada para a escola integral, para o governo, para a igreja. Não pode. É nossa responsabilidade. O Estado, a escola, a igreja contribuem. Inclusive, a todos os pais e mães que estão aqui, avós e todos vocês, anote na sua agenda aí, por favor. Dia 21 de setembro, nós vamos ter aqui, um domingo pela manhã, uma palestra para pais. Para quê? Para nós aprendermos sobre isso. Dia 27 de setembro. 21, era só para ver se você estava atento? Parabéns. Dia 21 de setembro, às 9 da manhã, nós vamos ter uma palestra aqui na igreja para pais. Vai ser uma palestra muito importante, em que nós vamos falar sobre isso. Como igreja, nós entendemos que há uma necessidade de aprendizado sobre isso, e nós queremos ser uma porta de contribuir com isso. Mas a flecha está nas mãos do guerreiro. Ele tem a responsabilidade de ensinar, de estar junto, de acompanhar, de colocar limite, de impulsionar e de lançar essa flecha para o destino, que é Cristo. Quando a gente olha na palavra, Deus é colocado também como um pai. Então, assim como eu sou um guerreiro, que tenho flechas que são meus filhos, Deus é um guerreiro e tem nós como flechas. O Salmo 68, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui para eu terminar com essa leitura. Vou terminar com essa leitura. Deixa eu achar aqui. É o Salmo 68, verso de número 5. Olha o que diz esse texto. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é quem? Deus. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha o que esse texto está dizendo, que Deus é Pai. Trazendo para a ideia do Salmo 127, se nós somos guerreiros que temos as flechas, Deus também é esse guerreiro em relação a nós. Todos nós que estamos aqui, somos flechas na mão de Deus. Temos um Pai, que vai ter que nos moldar, nos forjar e nos lançar. E esse processo, ele é trabalhoso muitas vezes, dolorido. Mas Deus sabe o que está fazendo, sim ou não? Então, nessa noite, a reflexão que nós temos, amigos, é, para todos nós que somos pais, o que nós estamos fazendo com as flechas que Deus colocou em nossas mãos? Como que nós estamos nos portando? Como que nós estamos lançando? Para onde nós estamos lançando? Porque a flecha fala de futuro.
A flecha fala de algo que vai dar continuidade. Por isso que eu disse que a paternidade, ela é uma plataforma de continuidade. Daqui a pouco, eu até brinco lá em casa com os meninos, que eu já estou contando o tempo de trás para frente. Mas eles estão aí, vão dar seguimento. Isso é a flecha sendo lançada. Então nós temos essa clareza e temos a segunda ideia, que nós, Leandro, somos flechas na mão de Deus. E Deus quer nos lançar para um destino maravilhoso. Mas para isso, Deus muitas vezes vai pegar essa flecha e vai moldá-la. Pressão, fogo, calor. Para quê? Para que a gente atinja o alvo que Ele tem para nós. Se coloque de pé, por favor. Todos nós somos flechas na mão de Deus. E às vezes, Deus nos guarda na sua aljava, não porque nos esqueceu, mas porque está nos preparando. E se tem um pai que nunca erra o alvo, é Deus. Então nessa noite, os meus amigos podem vir do louvor hoje, pode vir, eu já vou fechar aqui. Nessa noite, meus amigos, nós somos convidados a pensar de duas formas. Primeiro, no nosso papel, como pais, ou mães, ou avós, ou tios, enfim, que estamos exercendo esse papel. Como que nós estamos exercendo esse papel? O que essa data hoje nos faz refletir? O que essa data hoje, para onde que essa data nos chama? Talvez essa data hoje está nos chamando, e essa palavra está nos chamando para a gente marcar uma reunião de família essa semana e colocar em ordem a nossa casa. A ajustar o ritmo, a ajustar o tempo, a ajustar as prioridades. Talvez é essa a reflexão. A pedir perdão para os filhos. Porque, irmãos, não adianta a gente achar que no grito, na força, nós vamos ensinar os nossos filhos. Não vamos. E eu não estou aqui propondo uma ideia que tem crescido da chamada psicologia positiva, que os filhos não podem ouvir não, que você só tem que conversar e tal. Isso não tem fundamento para nós cristãos na Bíblia. A Bíblia não diz que nós devemos e não devemos maltratar os nossos filhos. Não, de modo algum. Mas a Bíblia diz que nós devemos ensiná-los, corrigi-los. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus corrige a quem ama. Então talvez hoje a reflexão é: como que nós estamos sendo essa figura? Mas eu quero trazer uma segunda reflexão. Como que nós estamos em relação à paternidade de Deus? Eu disse para você que o que realmente trouxe um senso de identidade na minha vida foi quando eu descobri Deus como Pai. E a Bíblia traz fundamento para isso. Quando eu descubro quem é Deus, eu descubro quem eu sou. E a Teca, quando orou, disse: Deus é um bom Pai. E nessa noite, eu quero orar. Eu não vou pedir para você vir à frente. Aí mesmo onde você está, como está a sua relação de paternidade com Deus? Talvez você veio de um lar como eu vim, a Teca veio, e outras pessoas aqui, que não tiveram um pai presente. E não necessariamente porque ele morreu ou foi embora, mas infelizmente há muitos filhos que são órfãos de pais vivos, porque os pais estão correndo demais, trabalhando demais, construindo demais, e presença de menos, afeto de menos, cuidado de menos. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus é um bom Pai. Ele nos ama, Ele cuida, Ele nos forja, Ele nos lança. Então hoje,
Como está a sua relação de paternidade com Deus? Você já tem Deus como seu pai? Você já o reconhece como seu pai? Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele te lançar, deixa Ele te abraçar, deixa Ele cuidar, deixa Ele trazer você para perto, te ensinar, deixa Deus ser esse pai para você. Você não precisa fazer tudo sozinho. Antes de eu conhecer Deus como pai, eu queria fazer tudo sozinho, eu achava que não tinha ninguém por mim, então eu tinha que fazer tudo, eu tinha que pensar tudo, era muito cansativo. Mas quando eu descobri que eu tinha alguém por mim, irmãos, como é bom descansar nos braços do Pai. E hoje, Deus é um bom Pai, Ele tem um destino para você, Ele tem uma direção para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então hoje o chamado é: descanse nesse Pai, coloque a sua confiança nesse Pai, deixe que esse Pai te conduza, porque Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele é um Deus que está presente. Fale com Ele agora, fale com Ele agora. Você tem livre acesso a esse Pai maravilhoso. Enquanto o louvor está cantando essa canção, você pode cantar junto, mas também você pode falar com esse Pai, e dizer: Pai, me ajuda, Pai, eu estou passando por essa necessidade, eu tenho que tomar essa decisão, Pai, eu estou com medo, Pai, eu estou ansioso, Pai, eu estou com dúvida. Fale com esse Pai nessa noite, fale com Ele nessa noite, fale com Ele.